Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite. Vamos lá para as nossas aulas 15 e 16. Vale a pena mencionar que lá no Moodle eu estou contando como se fosse semana 13, né? Aulas 15 e 16, tá? Tem uma diferença assim, mas a gente vai se entendendo. 4 de junho. Hoje a gente vai falar sobre equipamentos domésticos, continuar, né, o assunto que a gente estava discutindo nas outras semanas, e olhar para a conta de luz, né? A famosa conta de luz, tá? Então, nas aulas passadas, o que a gente tem estudado? O básico da eletricidade, a gente vai aprimorando a cada semana, né? Mas já foi possível a gente ter um primeiro contato com algumas variáveis presentes em eletrodomésticos, né? Então, quais variáveis que a gente já teve contato? Tensão, corrente, né? Tensão elétrica, intensidade da corrente elétrica, carga, potência, né? A gente viu potência de alguns aparelhos, energia consumida, transformada, tempo e frequência, principalmente frequência da rede elétrica, né? Então essas 7 variáveis a gente já teve um mínimo contato nessas primeiras semanas do segundo bimestre, né? E essas variáveis estão ligadas a unidades de medida no Sistema Internacional de Unidades, né? Por padrão, tensão medida em volts, corrente medida em ampere, carga medida em coulombs, potência medida em watts, energia medida em joules, tempo medido em segundo, frequência em hertz. Tá? Então essas unidades de medida são as unidades padrão para essas variáveis físicas. Tem outras unidades que a gente já andou vendo, né? E a gente vai explorar hoje também. E algumas relações algébricas que a gente viu nas últimas aulas. Cálculo da intensidade de corrente elétrica, quantidade de carga que passa por tempo em um determinado trecho do circuito, relação entre potência elétrica de um aparelho com a corrente que passa por ele e a tensão a que ele está submetido, né? Então, se ele está ligado no 110 volts e passa 1 ampere, ele vai estar com uma potência de uso de 110 watts, né? E também energia, relação entre energia, potência e tempo, né? A energia consumida por um aparelho está ligado com a potência desse aparelho e quanto tempo ele fica em funcionamento, né? E fizemos alguns exercícios também nas aulas passadas. Bom, o que a gente vai ver hoje? Como calcular o consumo mensal de energia elétrica numa residência, por exemplo, né? Pode ser numa empresa também, num prédio, num condomínio, enfim, mas a gente vai olhar para uma residência e tentar entender a conta de luz, tá? Ela é historicamente conhecida como conta de luz porque os primeiros aparelhos elétricos presentes nas casas eram lâmpadas, né? Depois apareceram geladeiras, rádios e hoje em dia a gente tem pelo menos uns 30 aparelhos elétricos em cada casa aqui, né? Mas a gente ainda chama de conta de luz, tá? O mais adequado seria a conta de consumo de energia elétrica, né? E também teremos nessa semana uma atividade para estudo e aprendizagem, tá? Então vamos lá, como a gente calcula consumo mensal de energia elétrica, né? A gente está falando de eletricidade numa residência. Primeira questão é, quais variáveis físicas a gente precisa conhecer para calcular esse consumo mensal de energia elétrica? Lembra que a relação primordial aqui é que a energia depende da potência dos aparelhos e o tempo de uso desses aparelhos, né? Então, se a gente souber a potência de todos os aparelhos elétricos de casa e o tempo que eles ficam ligados ao longo do mês, a gente consegue calcular a energia consumida em um mês numa residência, né? Então, vamos precisar da potência e do tempo de uso. Organizei a aula para a gente primeiro olhar para a potência, depois olhar para o tempo e depois calcular a energia, tá? E nessa ordem. Importante, as empresas de distribuição de energia, como a Enel, a antiga Eletropaulo, etc., elas costumam padronizar o consumo de energia em quilowatt-hora. Ou seja, a potência medida em quilowatt e o tempo medido em hora, para que essa multiplicação aqui, quilowatt vezes hora, né, dê quilowatt-hora. Se a gente retrocede aqui 2 slides, lembra que eu comentei que o padrão internacional para medida de energia é o joule, né? Não é o quilowatt-hora, é o joule, que é watt segundo. Tá?
Só que para ficar um número mais fácil da gente compreender no dia a dia, é comum a gente usar em quilowatt-hora, tá? Porque senão joules ia ficar números muito grandes, muito compridos. Enfim, então a gente padronizou de usar quilowatt-hora para consumo de energia em residências, tá? Peguei como exemplo uma tabela de aparelhos elétricos de uma aluna do ano passado, do segundo Log B. A gente fez uma atividade o ano passado, assim como eu sugeri para vocês na última aula, pegar uns 10 equipamentos e ver qual a tensão, qual a corrente que está marcada nesse aparelho, qual a potência desse aparelho, qual a frequência de uso dele. O ano passado também teve esse trabalho, só que as turmas do ano passado precisaram me entregar essa tabela, coisa que eu não pedi para vocês esse ano, né? Então essa aqui é uma tabela que uma aluna de segundo Log B entregou ano passado do que ela conseguiu na casa dela. Então o que ela conseguiu? Uma fritadeira air fryer, devia ser fryer aqui, né? Uma fritadeira dessas air fryer, uma tensão de 127 volts, não tinha indicação da corrente, mas tinha potência de 1.400 watts e ligada numa rede elétrica de 60 Hz. E assim por diante. Forno elétrico, 127 volts, também não tinha corrente, mas tinha potência de 1.500 watts. Tanquinho de lavar roupas, também não tinha corrente nem a potência, só tinha tensão. E assim ela foi pegando vários aparelhos aqui: aspirador de pó, cafeteira, pipoqueira, espremedor de frutas, carregador de celular, secador de cabelo e lavadora de alta pressão VAP. Então eu selecionei os equipamentos nos quais ela conseguiu identificar a potência elétrica, tá? Então, por exemplo, a fritadeira, ela identificou que estava lá 1.400 watts quando funciona na potência máxima. Forno elétrico 1.500 watts, o aspirador de pó 1.000 watts e assim por diante. Cafeteira 550, pipoqueira 1.200, espremedor 25 watts, secador 1.900, lavadora VAP 1.650 watts. Percebam primeiro que tem uma diferença grande aqui, né? Por exemplo, o espremedor de frutas, 25 watts de potência, enquanto que um secador de cabelo, 1.900 watts. Olha a diferença de potência, né? 10, quase 100 vezes mais de potência. Principal questão de potência aqui, que a gente vai estudar nas próximas semanas, está ligado com o aquecimento. Coisas que precisam de aquecimento geralmente têm mais potência, tá? Que precisam esquentar. Por exemplo, a fritadeira, ou o forno, ou a cafeteira, a pipoqueira, enfim, essas coisas que esquentam geralmente têm mais potência. Então, a partir desses 6, 7, 8 aparelhos aqui que tem as potências indicadas, vamos calcular o consumo de energia elétrica da casa dessa estudante só com esses aparelhos, tá? A gente não vai colocar os outros porque não tem a indicação de potência aqui. Por exemplo, ela não trouxe nenhuma lâmpada, né? E geralmente em casa a gente tem 4, 5, 6, 7 lâmpadas possíveis de consumir energia, né? Entre outras coisas. Então vamos olhar só para esses 8 aqui por enquanto. Bom, a potência de cada um está aqui. E aí a gente vai fazer uma estimativa do tempo de uso de cada um desses aparelhos em um mês, já que a conta de energia elétrica é uma conta mensal, né? Então, por exemplo, uma fritadeira, quanto tempo ela fica ligada em um mês? Aí eu fiz uma estimativa de que se usa durante 15 minutos em um dia da semana, tá? Por exemplo, a pessoa vai lá e frita batata frita na sexta-feira, toda sexta-feira. Uma família, por exemplo, que tem vontade de comer batata frita toda sexta-feira. Então demora 15 minutos para fritar, um dia da semana. Como o mês tem 4 semanas em média, então dá 60 minutos de uso no mês da fritadeira. E fui fazendo isso para os outros equipamentos, né? Por exemplo, forno elétrico. Supondo que se usa 30 minutos durante 3 dias na semana. Então 30 minutos vezes 3 dias na semana, vezes 4 semanas, dá 360 minutos de uso do forno elétrico. Aspirador de pó. Também fiz uma estimativa de 2 horas para fazer uma boa faxina em 2 semanas, né? A cada 15 dias. Então, supondo que faz uma faxina a cada 15 dias, 2 semanas no mês, 2 horas para aspirar a casa, 4 horas de uso.
Cafeteira. Café tem que ser diário, né? Então 10 minutos por dia durante 30 dias no mês, 300 minutos. Tá? Há quem não goste de café ou quem não tome café diariamente. Não é o meu caso, eu tomo todos os dias. A pipoqueira. Para quem gosta de pipoca, então supondo que se usa durante 20 minutos e uma vez por semana. Então, sei lá, domingo à tarde para assistir um filme, 20 minutos, faz a pipoca. 4 vezes no mês, 80 minutos de uso. Espremedor de frutas. Também, supondo que se usa durante 10 minutos, 2 dias na semana, 4 semanas, 80 minutos. Secador de cabelo. Estou supondo aqui que eu não uso, né? 1 hora de uso em 3 dias na semana, vezes 4 semanas, dá 12 horas de uso. E uma lavadora a vapor, para limpar o quintal, garagem, enfim. 2 horas por um dia no mês só. 2 horas de uso no mês. Então aqui a gente tem o tempo de cada uso de cada aparelho desse, né? Estimativa aqui. Outra coisa importante a se fazer é passar a potência para quilowatt. Se a gente voltar aqui atrás, ela estava em watts, né? Só que a medida usada pelas companhias de energia elétrica é em quilowatt. Então a gente precisa passar para quilowatt. 1.400 watts dá 1,4 kW. Lembra que o K minúsculo como prefixo vale 1.000. Então 1,4 mil kW, que é 1.400 watts. O forno, 1,5 kW. O aspirador de pó, esse é mais fácil, né? 1.000 watts dá 1 kW. Cafeteira, 550 watts dá 0,55 kW. Pipoqueira, 1,2 kW. O espremedor, 0,025 kW. Para quem tem dúvida de conversão, eu sempre sugiro fazer uma regra de 3 lá no cantinho, né? 1 kW vale 1.000 watts. Então, quantos quilowatts vai valer 25 watts? Faz a regra de 3 lá no cantinho que não tem erro. Secador, 1,9 kW e a lavadora VAP 1,65 kW. E o tempo de uso? Lembra que o tempo tem que ser dado em hora para ficar no padrão das companhias de energia elétrica, né? Então a fritadeira, a gente estimou lá que dava 60 minutos de uso, é 1 hora. 360 minutos do forno, 4 horas. O aspirador já estava em 4 horas. Cafeteira, 300 minutos de uso, 5 horas. Pipoqueira, espremedor, 1 hora e 33. Secador, 12 horas. E a lavadora VAP, 2 horas. Assim a gente tem todas as potências em quilowatt, todos os tempos de uso em horas. Agora é só calcular a energia consumida, né? Então, usando aquela relação lá da aula passada, fritadeira, 1,4 kW, usada durante 1 hora no mês. Então, potência vezes tempo, 1,4 kW vezes 1 hora, 1,4 kWh. O forno, 1,5 kW, usado durante 4 horas. Então 1,5 vezes 4, 6 kWh. Essa é a energia consumida por esses aparelhos em um mês. Tá? Então fui fazendo um por um. Quem quiser conferir, vai conferindo depois. Então fazendo aqui um por um desses aparelhos, a gente tem esse consumo de energia no mês. Tá? Reparem que com essa estimativa que eu fiz, quem consumiu mais energia aqui no mês, né? Ó, de longe, foi o secador de cabelo, né? O secador, além dele ser o mais potente aqui da lista, eu coloquei ele 3 vezes por semana, né? Às vezes tem 2 pessoas em casa que usam, enfim. Ele tem um motor para fazer a ventilação e ainda tem um aquecedor, né? Então ele é motor e aquecedor. Então consome uma bela energia, quase 23 kWh no mês, muito mais que qualquer outro aqui, né? Um item que não apareceu aqui, que é um dos principais consumidores de energia numa casa, é o chuveiro, né? Quando o chuveiro é elétrico, ele é um dos principais, talvez o principal consumidor de energia elétrica nas residências, né? Porque todo mundo toma banho, quase todos os dias, espero que todos os dias, né? E ele geralmente tem uma potência de 2, 3 kW, 4 kW, tá? Então ele é bem mais potente que o secador. Bom, somando toda essa energia consumida no mês,
Só esses aparelhos consumiram 41,88 kWh de energia no mês. Tá? Aqui falta o chuveiro, falta geladeira, falta lâmpadas, televisão e computador e uma série de outras coisas, né? Então aqui é só uma parte do consumo de energia da casa dessa estudante. Vamos olhar então como funciona a conta de luz?